passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Bom, esta grande nuvem de testemunhas aqui que o autor de Hebreus cita, ela é composta pelas pessoas que estão descritas no capítulo 11. Veja que o capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11 e é a galeria dos heróis da fé, conhecida como a galeria dos heróis da fé, que tem na carta aos Hebreus. Então esses personagens que compõem a galeria da fé é que são a enorme nuvem de testemunhas a nos rodear, não é? E sua fidelidade é um constante encorajamento para nós. Os exemplos desses homens de fé servem como coragem para nós. Nós não lutamos sozinhos. E nós também não somos os primeiros a lutar com os problemas que enfrentamos. Outros correram a corrida e venceram. Então, o seu testemunho nos impulsiona a também correr e vencer. Que herança inspiradora, na verdade, nós temos. Por isso a Bíblia chegou até nós do jeito que chegou. E ele continua, no verso 4, ele diz: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. As pessoas para quem o autor estava escrevendo, esses leitores dessa carta, eles estavam enfrentando tempos difíceis de perseguição, que a igreja primitiva passou a sofrer. Mas veja que interessante, mas nenhum deles ainda havia morrido por causa da sua fé. Uma vez que ainda estavam vivos, então o escritor de Hebreus rogou que continuasse a correr a sua carreira. Assim como Cristo não desistiu, eles também não deveriam desistir. E eu uso isso muito hoje comigo mesmo. Ainda não resististes até ao sangue. Quer dizer, para a Bíblia chegar até nós, para o Evangelho chegar até nós, foram milhares e milhares de pessoas que morreram até, deram sua vida, derramaram seu sangue para que a Bíblia chegasse até nós. Quantos mártires nós temos na história. E às vezes a gente que está na obra fica se queixando por alguma dificuldade, alguma barreira que se levanta, alguma coisa, e o primeiro pensamento que nos vem é desistir desta carreira cristã, dessa caminhada. Mas tem me inspirado muito este texto aqui: ainda não resististes até ao sangue. Ou seja, quem sou eu para querer desistir se ainda nem chegou ao sangue? Eu não estou sofrendo ameaça de morte, não fui machucado, não fui esfaqueado por causa do nome de Jesus. E se for, a própria palavra diz que bem-aventurados sois se fordes perseguidos por causa do meu nome, diz Jesus. Mas vamos continuar aqui. Ele diz no verso 5: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu,
não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E ele continua: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Aí ele diz em contrapartida: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Interessante, vejam bem, o mundo inteiro, todos são criaturas de Deus. Todos somos inicialmente, originalmente, criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus pela aceitação, pela crença no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aí passamos a condição de filhos de Deus. Então a comparação que ele faz é com Deus sendo o nosso Pai, como se fosse um pai carnal. Qual o pai que ama seu filho, que não o corrige quando necessário? Então, por exemplo, eu sou pai e amo demais minhas filhas, mas exatamente pelo fato de amá-las, eu as corrijo, ou com repreensão, ou com disciplina, ou com castigo, para que elas sintam que foram privadas de alguma coisa e estão sendo privadas exatamente por causa que infringiram alguma norma. Aquilo, na verdade, precisa ficar marcado em suas consciências, em seu caráter, na sua formação, de que há normas que precisam ser respeitadas e quando estas normas são infringidas, vem a correção. Da mesma forma, o autor de Hebreus está dizendo que Deus nos trata, Ele nos corrige, nos disciplina quando precisamos. Deus, na verdade, veja bem, como é que Ele vai nos trabalhar? Como é que Ele vai nos tratar? Muitas vezes nós estamos com os nossos olhos e ouvidos espirituais fechados para a voz de Deus. Então o que acontece? Tem um texto que eu trabalho no cantinho da reflexão, que é a tijolada. É o texto que conta do homem que ia apressadamente no seu carro quando jogaram um tijolo na porta. E ele parou, indignado, para ver o que era aquilo. Era um menino que tinha jogado o tijolo para chamar a atenção, porque o irmãozinho dele na cadeira de roda havia sofrido um acidente. Deus muitas vezes usa dessa espécie, digamos assim, de artifício para chamar nossa atenção. É a tijolada de Deus. O que é uma tijolada de Deus? A tijolada no carro amassou a porta, causou um prejuízo para o dono do carro, mas ele, por causa da tijolada, ele parou para analisar o que estava acontecendo. Irmão, sinceramente, nós às vezes passamos por tantas dificuldades na nossa vida que eu quero crer que na maioria das vezes são verdadeiras tijoladas de Deus para nos despertar a atenção para alguma coisa que nós estamos com os olhos e ouvidos espirituais fechados, não estamos percebendo. Então, quando exatamente sobrevém sobre nós a provação, a tijolada, a gente acaba tendo que parar. Essa que é a verdade. Como o homem do carro parou, e nós paramos para olhar para dentro de nós mesmos, para ver o que está machucado, para ver o que está precisando de conserto, para ficarmos talvez mais sensíveis à voz do que Deus está querendo nos mostrar. E aí, infelizmente, tem pessoas que Deus manda uma tijolada e a pessoa não entende. E Deus manda uma segunda tijolada e a pessoa não entende, e assim vai, 3, 4, 5 vezes, até que vem uma mais forte. Vem uma mais forte. E se a pessoa, misericórdia, não se der por conta, então Deus vai ter que fazer o que mais? Deus havia endurecido propositalmente o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo sair. E veja
que Moisés sabia disto. Mesmo assim, foi cumprir o que Deus mandou. Ia lá falar com o faraó e fazia lá os sinais, os prodígios, e faraó não se tocava. E foi preciso que acontecesse depois as pragas, e dentre elas, inclusive, foi aqui mais me impressiona, foi a morte dos primogênitos. O filho primogênito, que seria o sucessor de faraó, morreu. A criança, na verdade, no fundo, se a gente analisar, não tinha nada a ver, mas para cumprir os propósitos de Deus, né? Ele é o Criador, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, quando tem um propósito muito maior, mais abrangente. Então o filho de Faraó morreu, e foi o que finalmente fez com que ele consentisse que o povo saísse. E eles saíram e levaram vários dias até chegarem na beira do mar. Durante esse tempo, Faraó ficou certamente chorando a perda do filho, mas ao mesmo tempo ruminando lá, porque havia deixado aquele povo sair. Havia um propósito de Deus em tudo isso. Que eu queria despertar a sua atenção é que havia um propósito de Deus em toda essa situação, porque assim Deus queria despertar a atenção daquele povo todo para ver que era Ele, Deus, quem estava no controle, no comando da situação. E você veja que interessante, Faraó, quando eles chegarem a acampar em Pi-Hahirote, à beira do mar, Faraó mandou seus exércitos e foi junto. Faraó pegou o que de melhor ele tinha. Assim é o inimigo, ele quando vem contra nós, ele vem com tudo. A gente não deve menosprezar o poder do inimigo. E Faraó veio com tudo contra o povo de Deus. E quando chegou no momento fatal, na frente deles o mar intransponível, atrás Faraó furioso se aproximando, de um lado as montanhas, do outro lado o deserto. É essa situação que em nossa vida muitas vezes nos encontramos, sem saída. E aí que nós devemos olhar para o alto, para o Senhor, porque o nosso socorro venha do Senhor. E foi o que aconteceu com o povo. Agora você vê que até chegar naquele ponto ali, quanta coisa precisou acontecer, porque se Faraó tivesse deixado imediatamente o povo sair, o povo não iria reconhecer, nem os outros povos também reconheceriam que Deus era na vida daquele povo. Então foi preciso que muitas tribulações tivessem acontecido, acometido aquele povo todinho, tanta coisa, para que o propósito de Deus fosse cumprido e finalmente o nome do Senhor fosse exaltado, a glória dele pudesse ser observada por todos. E você vê que coisa fantástica, que quando não tinha mais saída, Deus ordenou para Moisés que tocasse nas águas. Aí tem a participação do homem também. O tema é muito vasto, não tenho tempo para tudo isso. Aí quando ele tocou nas águas, as águas do Mar Vermelho se abriram, se dividiram, e o povo começou a atravessar a seco. E você vê a que ponto também chega a dureza do coração do homem, que Faraó, quando chegou, não se intimidou, porque quem poderia ter feito aquele milagre de abrir o mar, que é uma coisa impossível aos olhos humanos, Faraó deveria ter se dado por conta ali que ele não estava lutando apenas contra um povo, ele estava lutando contra o Deus Todo-Poderoso. E ele não se deu por conta, estava tão cego, com tanta raiva, que ele, em vez de dizer, rapaz, Deus está com esse povo, eu vou respeitar, não que adianta eu ficar lutando contra isso. Mas ele investou de entrar atrás. Ele entrou no leito do mar lá, que estava seco, para tentar alcançar ainda o povo. Não considerou o milagre que Deus havia feito, fantástico ali. Mas é interessante, se você ver na palavra, você vai dizer que inicialmente um anjo ia na frente, e depois, quando o povo passou, o anjo ficou atrás, na retaguarda. Por isso diz lá que o Senhor coloca um anjo na tua frente, um anjo nas tuas costas. Faz alusão a essa passagem. O anjo do Senhor ficou ali, fazendo uma espécie de barreira para que Faraó não se chegasse no povo, protegendo o povo ali, e
num dado momento, quando o povo já estava praticamente saindo do outro lado, as águas começaram a se fechar e a glória de Deus ainda foi maior, porque ali ele exterminou todos os inimigos. Inclusive, se você ler direitinho na Bíblia, vai ver que o próprio Faraó morreu nessa passagem do Mar Vermelho. Ele morreu junto com o exército. Leia bem direitinho, você vai ver. Então, veja bem, a questão das provações, que trata aqui em Hebreu, o pai que corrige os filhos, sim, Deus se vale certamente, permite que sejamos acometidos por tribulações, para nos mostrar que é lá, no meio da provação, quando nós vemos que nada somos por nossa força, que Ele está conosco, no meio da tribulação, e basta a gente clamar por Ele, e Ele nos livra. Então, Pai, né? A águia, quando vai ensinar os seus filhotes, você conhece a história da águia? Quando ela vai ensinar os filhotes a voar, você já viu isso? Ela coloca eles todos sobre as suas asas, né? E sai com os filhotinhos voando. Depois ela baixa a asa e os bichinhos caem. Eles caem e ali no abismo, né? E na pressão do momento, da situação, a águia soltou eles e eles começam a bater as asinhas, mas ela está atenta, como eles são filhotinhos, ela voa muito rápido. Se ela sentir que ele não conseguiu voar, ela dá um rasante e apanha eles no ar antes que eles batam no chão, e elas vêm em socorro. Mas da necessidade vem a busca dos filhotes de encontrar uma solução e bater as asinhas para voar mais alto. É assim que Deus nos trata. Ele permite que nós passemos pelos momentos difíceis, mas não nos abandona. E é nesta hora, quando a gente sente que Ele está conosco, que Ele está ali para nos dar o socorro, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, e a gente tem a nossa fé aumentada e nós passamos a ter o que se chama de experiência, o que se chama de intimidade com Deus, e quanto mais intimidade, mais experiência, e aí nós estamos fortalecidos na rocha. E pode vir depois outras provações, mas para o crente que já teve experiência com Deus, ele não tem problema não, porque ele sabe que Deus já agiu assim outrora, ele vai agir novamente, e o crente fiel confia no Senhor e tem a vitória em nome de Jesus. Amém? Concordou? Vamos aprender junto, né? Na verdade, foi um passeio pela Bíblia e vamos aprender junto. Enfim, esta é a palavra de Deus, tão gostosa, tão maravilhosa. Programa Momentos com Jesus. Porque temer ao mar, temer a Faraó, afrontas do inimigo e temer o pior. Porque temer o mal, porque temer a dor, porque temer a morte. Eu sou o Senhor, o Deus dos deuses. Não há quem possa impedir o meu querer. Sou Deus zeloso, poderoso e com braço forte. Eu livro da morte, eu faço vencer. Se o inimigo zombar te ver ferido, não estás perdido, eu estou contigo e provo que quem zomba dele é você, é você, é você. Dei vitória a Israel, libertei de Faraó, mas em frente ao grande mar, Israel foi murmurar. Não seja como Israel, não duvides do poder. Pelo meio do mar, ou sobre ele tu irás andar. Pelo meio do mar, ou sobre ele tu irás andar. É só cantar.
diga ao povo que marche. As águas vão se abrir, pois nada impede o meu povo vencer. Ó igreja, não pare, diga ao povo que marche. A terra prometida é a vitória daquele que crê. Não há quem possa impedir o meu querer. Sou Deus zeloso, poderoso e com braço forte. Eu livro da morte, eu faço vencer, vencer. Se o inimigo zomba ao te preferido, não estás perdido, eu estou contigo. E provo que quem zomba dele é você, é você, é você. Em vitória, Israel, libertei de Faraó. Mas em frente ao grande mar, Israel foi murmurar. Não seja como Israel, não duvides do poder. Pelo meio do mar, ou sobre ele tu irás andar. Pelo meio do mar, ou sobre ele tu irás andar. É só cantar, é só fazer como disse a Moisés. Diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. As águas vão se abrir, pois nada impede o meu povo vencer. Ó igreja, não pare, diga ao povo que marche. A terra prometida é a vitória daquele que crê. Diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. As águas vão se abrir, pois nada impede o meu povo vencer. A igreja, não pare, não pare, diga ao povo que marche. A terra prometida é a vitória daquele que crê. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. É o meu Deus, é o teu Deus, nosso Deus. É o meu Deus, é o teu Deus, nosso Deus. Programa Momentos com Jesus.